E aí galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Bice. No vídeo de hoje, mais um vídeo de resposta aos comentários, beleza? Então assim, vamos lá, só para vocês entenderem um pouco mais da nova dinâmica aqui do canal, que é essa parte dos comentários. A gente fez um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, que foi falando sobre coroa única, e muitos de vocês responderam, deram o seu palpite, falaram sobre isso. E esse vídeo aqui, a gente vai responder aquele vídeo lá, todos os comentários que foram feitos naquele vídeo, como eu falei que faria. E agora vai ter essa série de bate-papo aqui no canal, que vai ser daqui um mês, 15, 20 dias, vai sair outro vídeo como esse, mas respondendo os comentários que estão aqui embaixo desse vídeo, ok? Então se você tem alguma dúvida, se você tem, enfim, quer saber alguma coisa, qualquer coisa, só deixar nesses comentários que no próximo vídeo a gente vai responder o desse aqui. Detalhe, pessoal, muita gente não tá recebendo a notificação do YouTube que saiu vídeo novo no canal. Por isso, a gente tem um grupo de WhatsApp para notificação dos vídeos novos. Não tem conversa, é somente as notificações. Então, aqui sai vídeo uma vez por semana ou a cada 15 dias, mais ou menos essa é a média. E se você quer ficar por dentro, vai receber lá 3 mensagens no mês de vídeo novo do canal, mas para isso você tem que estar dentro do grupo de WhatsApp, fechou? E se você chegou aqui procurando o seu comentário, né? Ah, Herbert, eu quero ver o que você respondeu do meu comentário. Aqui na timeline vai ter vários capítulos e cada capítulo tá com o nome de uma pessoa, que é o nome do comentário que eu respondi. Isso em todos os vídeos aqui do canal vai ser dessa forma, fechou? Vai ter os capítulos aqui embaixo com o nome de quem eu respondi, certo? E já aproveitando para divulgar o curso de mecânico completo, detalhe, ele é vitalício do canal. Quer saber um pouco mais? Eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. E só clicar que você vai entender como que funciona, o que tem lá dentro e tudo mais, né? Então é algo que a gente usa aí esse curso para auxiliar vocês a ter um conhecimento mais aprofundado na parte de oficina e além disso também auxiliar os custos aqui do canal, porque a gente não tem outra fonte de renda, tem a fonte de renda do YouTube, mas é muito baixa, pessoal. A parte de AdSense do YouTube é bem pequenininha pelo trabalho que dá um canal e a outra forma é essa, através do curso, ok? Então é isso aí, bora pro vídeo responder os comentários da galera. Eu vou começar a responder dos comentários mais antigos para os mais novos, então quem chegou primeiro ou quem chegar primeiro nesse vídeo e botar os comentários primeiro vai ter mais chance de ser respondido, ok? Porque são muitos comentários, não sei se eu vou conseguir responder todos aqui nesse vídeo, mas vamos tentar. Primeiro comentário é do @RogérioSilva5184. Ele fala assim, Tamara, né? Tomara, acredito eu, que não, né? Tomara que não, que a gente fala ali, a coroa única é o futuro e que o mercado tá enfiando isso goela abaixo, né? Tomara que não. Eu acho 3 coroas na bike melhor, não adianta falar que é ruim, que é mentira. Então assim, existe várias, vocês vão ver aqui nos comentários que existe várias opiniões, cada um vai ter a sua opinião e cada um, e não é que um tá certo e o outro tá errado. Por quê? Porque cada um tem uma experiência, cada um tem um tipo de uso, né? Se você não caiu de paraquedas nesse assunto, é só clicar nesse vídeo aqui, ó, coroa única é o futuro, e assistir primeiro, que daí você já começa a entender o que a gente tá falando aqui, ok? E detalhe, pessoal, você quer deixar uma dúvida, qualquer coisa, não precisa ser exatamente sobre o assunto que a gente tá conversando aqui nesse vídeo, que a gente começou a falar sobre a coroa única, mas aí vocês podem ir falando sobre vários assuntos, ok? Aí o @tatuapaixonado. Boa tarde, me dá uma ajuda sobre suspensão. A suspensão da Suntour, qual é a melhor? É a Epson ou a Haydon? Sinceramente, não sei, mas vamos pesquisar. Então essa parte de suspensão, pessoal, o mercado é muito grande, tem muita variação e a única forma de você saber a questão da qualidade é você entrando no site da marca e dando uma olhada, né? Geralmente eles deixam aqui por qualidade. As primeiras são as mais tops e depois vai descendo, quando a gente chega lá no final são as mais simplesinhas, né? Aqui a gente consegue ter uma real noção. Então se a gente entrar aqui, a gente vai ver que as primeiras aqui são a Axon, ó. Eu acredito até que aqui, ó, Haydon tá aqui embaixo. Então isso quer dizer que dentro da marca, né, dentro da Suntour, ela coloca a Axon superior à Haydon, certo? Mas aí você tem que entender bem para qual uso, que às vezes essa Axon é destinada a um uso, por exemplo, aqui, ó, MTB Trail XC. E a Haydon, vamos ver se a Haydon é também o mesmo uso, ó. Mas algumas você vai ver que já é EMTB, por exemplo, essa Zeron não dá para colocar ela na mesma escala, porque ela já é para outro tipo de uso. Essa daqui, ó, também, ó, MTB DH, Downhill, MTB Enduro, né? Então já são suspensões para outro tipo de uso.
Mas aqui, se a gente pegar MTB Trail XC, né, a gente vê a Axon em primeiro lugar, e aí a gente vem descendo o Trail XC, ó, a Axon, aí aqui já é outra categoria, ó, MTB, aí já vem a Raidon. Então, através disso a gente consegue identificar que a Axon é superior à Raidon. Espero que eu tenha dado uma luz aí. Pelo menos é dessa forma que eu consigo, às vezes, me identificar dentro do mundo da bike. Se eu não acho dessa forma, aí eu vou fazer pesquisa em sites gringos e tudo mais para entender um pouco mais como que funciona isso, né? E uma coisa que eu tenho usado muito, pessoal, muito mesmo, e aí eu dou uma dica para vocês, é o ChatGPT. O ChatGPT, ele tem tirado muitas dúvidas em vários sentidos e vários aspectos, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre a bike, dá uma buscada no ChatGPT, que ele vai te dar uma qualidade de informação bem bacana também. Respondendo agora o @NonatoOliveira8910. No início relutei, mas experimentei e não volto para Três Coroas. Moro no litoral, Francisco Nonato de Fortaleza, Ceará. Abraço, abraço, Nonato. E aí o Nonato já é, vamos falar assim, de outra opinião. Ele curtiu a coroa única e é que nem eu falo, não tá certo ou errado. Cada um vai ter uma experiência própria em cada tipo de percurso, tá? Mas, na minha opinião, para quem usa no asfalto e tudo mais, a coroa única acaba sendo mais curta. Mas aí é que nem eu falo, é a minha opinião. Não tem como se basear na minha opinião para fazer o seu tipo de uso. O seu uso talvez seja diferente do meu. Vamos lá. Respondendo agora o @RodrigoEclaudia8472. Não sei explicar, só sei que adoro coroa única. Para mim, me adaptei muito bem. Mais uma opinião aí do Rodrigo, né, que também curte a coroa única. Vamos lá, o Nonato Oliveira também colocou aqui, ó, prefiro coroa única pela simplicidade de uma alavanca, né? Acredito que por não ter duas alavancas em cima, né? E aí é como eu falo, quando questão das duas alavancas, algumas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de combinações e tudo mais, né? Questão de cruzar a marcha, enfim, mas aí como eu falo, é de pessoa para pessoa. Vamos lá, agora respondendo o @André_Bombeiro. Eu usei o grupo XT112, voltei para o 210 Deore, atrás 1142, ou seja, o cassete atrás 1142. Eu sinto esse de duas coroas muito melhor para o meu tipo de pedal, que é um pedal tipo bikepacking. Para quem não sabe, bikepacking coloca tipo bagagem na bike, sai fazer um acampamento e tudo mais, ou cicloviagem, né? Não faço quase nada de trilhas. Uma coroa para o meu uso não tem necessidade. Enfim, minha vida no pedal mudou para muito melhor na coroa dupla. Então aqui a gente está falando de uma pessoa, né, que já usou um 12 e voltou pro 210, então provavelmente ele andava com coroa dupla ou tripla, foi para um 12 e voltou para os 210, né, para 2x10, que é o grupo Deore ali, 1142, que na minha opinião é um dos melhores custos-benefícios hoje do mercado, e pro uso dele foi o que mais atendeu. Então a coroa dupla, eu acho legal isso, pessoal. Quando você compara a coroa dupla com a coroa single, ela vai ter a mesma amplitude de marcha leve, né, então você vai ter uma reduzida bem leve, ou até um pouco mais leve do que a única, só que a hora que você coloca no asfaltão, você tem muito mais final. Essa seria uma das vantagens da coroa dupla para mim. E aí ele complementa, né? Para mim, o grupo 210 Deore é o grupo perfeito. E eu também acredito que para quem utiliza mais asfalto ou estradão, o 210 talvez seja o grupo perfeito mesmo. É o grupo com maior amplitude hoje. Agora respondendo ao @Marcos Augustus Ratacaso 8792. Inclusive o Marcos aí é inscrito no canal há 6 anos. Então já é um dos inscritos antigos que a gente tem aí. Aí ele respondeu assim, ó: única, facilita a vida, mas é limitado. Duas, permite um range para qualquer tipo de pedal. E é o que eu acredito também. E aí o @NeblinaSP comentou embaixo, né? Mas muita gente não precisa de tantas velocidades. 10 a 12 já atende muita gente. E às vezes até 9 velocidades para muita gente já basta. O Ângelo Agnolon comentou também dentro do comentário do Marcos. A 2.9 tem menos range que a 1.12. A 2.10 tem um mínimo de redução a mais. O range maior é só na 3.9, né? Então ele comentou. Vamos lá. A diferença que eu acredito ali da 1.12 para 2.10, por exemplo, é a questão da marcha pesada. Pô, mas eu vou usar uma coroa 34 na 1.12. Sim, mas aí a leve vai ficar mais pesada. Então assim, a 1.12 você vai mudando ela ou para cima ou para baixo, mas é igual cobertor de pobre, né? Ou vai faltar na cabeça ou vai faltar nos pés. A não ser que você não use cobrir os pés
pesou a cabeça. Então, por exemplo, se eu usar um cobertor mais curto, eu não cubro a cabeça, eu não suporto cobrir a cabeça. Então, pra mim, vai suprir. Então, basicamente essa é a questão da coroa única, né? O Marcos falou que a única facilita a vida, mas é limitada, realmente. Pra você andar em todo tipo de terreno, eu vou pegar o asfaltão, vou andar a 30, 40 por hora no asfalto e vou pegar a estrada de chão, vou subir pirambeira e tudo mais. A dupla vai te atender em todos esses tipos de percurso. Já a single, você vai ter que acabar tendo duas coroas, né? Talvez substituir a coroa. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo comentário, que é o @nhonhodemetrio9972. 211, grupo ideal. K7 1140 e coroa 2636 SLX. Putz, muito top esse grupo, essa amplitude é bem legal. Vamos lá, respondendo agora o @Tássio Simões Oliveira 1835. Cara, eu entendo seu comentário quando você compara o sistema coroa dupla com os grupos mais atuais de coroa única, principalmente lançado pela Shimano como Kills, que realmente são uma... Mas a questão, a meu ver, não é essa visão que se deve ter, que, de fato, o sistema 112 é muito mais atual, tecnológico e rápido. Tanto que as bikes mais atuais, caras e que visam desempenho, né, eu acredito que era desempenho corretor automático, é embaçado, utilizam tal sistema. E até mesmo as bikes utilizadas nos campeonatos da UCI lançam mão dessa tecnologia. Se não fosse melhor, não seria utilizada. Com um bom escalonamento no cassete, utilizando uma coroa maior, dá sim para obter maiores velocidades e ter muita redução. Fazer o vídeo como você fez, comparando com o Kills, não faz sentido, pois é um grupo ridículo, que nem deveria existir. A outra questão é exatamente o que sempre pensei, não vale a pena comprar bike pronta, pois as marcas pelam, botam peças de qualidade ruim e cobram muito. Sempre tive a visão de que vale muito mais montar ao gosto do ciclista. É possível obter com o mesmo valor gasto para comprar uma bike melhor, mas sendo montada. Tenho duas bikes, uma do pedal mesmo e outra de entrada, mais urbana. Utilizo para ir na academia, fisioterapia, resolver as coisas na rua, etc. A bike do pedal utiliza uma coroa 38, K7 950. Tenho bastante velocidade final e muita redução. Consigo subir tudo, pegar subidas de 25, 27 graus com um K7 de 50 dentes. Na bike urbana, utilizo também coroa de 38 dentes com o K7 1150 e supre todas as necessidades. A questão é comparar grupo de duas velocidades com um bom grupo de 12 e não com Kills, que não serve para nada. E nesse caso, os grupos de duas coroas são mais pesados. É possível obter uma relação até melhor com um 12. Isso é o que os números mostram. É só fazer os cálculos utilizando uma coroa a partir de 36 dentes. Fora isso, penso que cada ciclista tem que aprender sobre o tipo de peças, compatibilidade, esse tipo de coisa, e montar sua própria bike, pois é muito mais vantajoso, inclusive financeiramente. Essa bike urbana, por exemplo, gastei em torno de 3.300 com garfo rígido. Ficou pesando apenas 10,620 kg, grupo 112 e pneus já no sistema tubeless. Uma bike com configuração infinitamente superior a qualquer outra, até na casa dos 5 conto. Aí vamos lá. Eu acredito que dentro da realidade do Tássio, né, isso aí pra ele é o máximo, né? E acredito também que, dentro da realidade dele, eu concordo com ele. Mas vamos analisar algumas coisas que ele falou. Primeiro, a questão de montar, tá? Então, quando eu comparo o grupo Kills com o grupo 2.9, vamos comparar banana com banana, né? Um Kills 1.9 com um Alívio 2.9. E quando eu fiz o vídeo, eu falei exclusivamente, né, ou na grande maioria das bikes até aí 5, 6 mil reais. Quando a gente parte para essa questão de UCI, de competições e tudo mais, aí a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade física infinitamente superior à minha, por exemplo. Como eu falei no vídeo, essa é a minha realidade dentro do meu uso. Aí vamos lá, o Cássio falou aqui da coroa 36 dentes. E aí é conforme a realidade de cada um. Eu não consigo empurrar uma coroa de 36 dentes, sinceramente. Dá pra subir, dá pra fazer um pedal? Dá, mas a questão não é conseguir fazer, é conseguir fazer com a melhor performance e conforto dentro daquela realidade. Então eu, com uma coroa de 36, eu consigo fazer um pedal que tem uma altimetria aí de 1.000, 1.200 metros em 40 km. Mas eu vou sofrer pra caramba. Dentro da minha realidade, não é que eu não consigo com conforto. Então, se eu tivesse com uma 210, por exemplo, eu teria o mesmo final, porém, uma marcha mais reduzida, né? Num cassete ali 11,42, uma 36,50. Isso eu tô falando dentro da minha realidade, né? Eu não vou fazer os cálculos aqui agora, até porque tem muitos comentários para responder. Mas talvez o Tássio
a capacidade física dele é muito superior à minha. Então, dentro da capacidade da realidade dele, pô, legal, né? A 1.12 atende e realmente, se você conseguir empurrar uma coroa 36 ou uma coroa 38 no 1.12, pô, top, melhor das opções, né? Mas a questão é que, principalmente quem tá começando ou a galera que pedala por lazer, não tem essa capacidade física, certo? E aí, vamos lá. Essa questão da montagem da bike que o Tássio falou, né? Eu também acredito nisso, que a melhor das opções seria a gente pegar e montar a bicicleta da melhor forma possível para o nosso uso. Tanto é que eu já tive várias bikes que eu montei. Porém, a questão é, quando a gente enxerga o mercado, falando em relação a, vamos supor, a cada 1000 pessoas que compram bicicletas hoje, uma talvez tenha esse conhecimento, não digo nem, montar, beleza, mas para você fazer a configuração da bike, entender, você tem que ter um conhecimento, como ele falou aqui, ó. Acredito que cada ciclista tem que aprender sobre tipos de peça, compatibilidade, esse tipo de coisa e montar sua própria bike, né? Bacana. Só que esse seria o mundo ideal e o top, né? Na realidade, isso não acontece. Por quê? Vamos lá. Eu trabalho na loja de bike, tem vários clientes. Tem clientes aqui que são médicos, são pessoas que não têm tempo, ou empresário, médico, não tem tempo nem para fazer as coisas do dia a dia dele, propriamente dito. Esse cara, ele não quer aprender sobre bike, né? E aí é onde eu chego. O cara às vezes acaba aprendendo na obrigação o básico do básico, que é trocar uma câmara de ar ou olha lá fazer um remendo. Mas ele não tem tempo para aprender sobre bike, então ele quer chegar e comprar. E aí é onde eu falo que se você vai comprar hoje uma bicicleta, você só compra a coroa única, né? Dentro dessa linha. E aí, independente se é o Kills ou se é outro grupo coroa única qualquer. Então, quando a gente fala em montar uma bike, bacana, mas hoje é inviável isso para 99% das pessoas por falta de conhecimento ou por não ter tempo de fazer isso, propriamente dito, né? Então, assim, o comentário do Tássio eu achei muito válido, porém, não é a realidade da grande maioria das pessoas, certo? E aí, como eu volto a falar, cada um tem a sua opinião e todas as opiniões são válidas dentro do seu uso e dentro da sua capacidade. Por exemplo, o que ele falou aqui eu não concordo, né? Que é essa questão da coroa 36 dentes, né? Num cassete 950. Primeiro, por exemplo, o cassete que tem 9 dentes já foi comprovado por vários profissionais e por vários estudos que ele não funciona corretamente quando a gente se fala em vida útil de relação, né? Por quê? Porque você tem apenas 9 dentes, mas que está engrenado mesmo, que a corrente está engrenada nele, são às vezes 3 ou 4 dentes. Isso você aumenta muito o desgaste da corrente, né? Então uma corrente que duraria tipo 3.000 quilômetros com um COG de 9 dentes, ela acaba durando 1.500 quilômetros, metade da vida útil. Mas Herbert, mas por que existe? Viu? Se você olhar para as grandes marcas, ninguém fabrica COG 9, né? Só alguns cassetes chineses e tudo mais. Mas se você vai olhar para Shimano, para Isan, se fosse tão bom, essas grandes empresas talvez já teriam colocado, principalmente falando em relação à performance, né? Que hoje o que move o mundo da competição, da alta competição, é a performance. Mas não se coloca por quê? Porque uma corrente não aguenta num COG de 9. Então, primeiro detalhe que eu não concordo. Cada um tem a sua opinião. Então, para mim, hoje, o mínimo que você consegue usar ali atrás, tendo uma eficiência em relação à vida útil de corrente, é o 10 dentes, né? Que é a grande maioria das marcas. E aí, em relação à coroa 36, que eu, por exemplo, a minha capacidade física não permite usar uma coroa 36. E eu acredito que tem muita gente que não consegue usar a coroa 36, a não ser que você mora num terreno relativamente plano. Eu moro, minha região tem bastante relevo, né? Então, eu não consigo usar uma coroa 36 com um conforto e uma performance razoável, certo? Então, entendo o comentário do Tássio, concordo dentro da realidade dele, mas na minha não se aplica e na de muita gente não se aplica também, ok? Vamos lá! Próximo comentário. Respondendo agora o @falando de ciclismo girando a 1966. Excelente vídeo, concordo plenamente. Coroa duplo muito mais top. Coroa única para os fracos. Não, eu acredito talvez o contrário, a coroa única é para os fortes. Porque se o cara é forte pra caramba, o cara consegue empurrar, como eu falei ali no comentário do Tássio, uma 36, uma 38 tranquilamente com o pé nas costas, né? Então, a coroa única, ela tem mais amplitude e pra galera que gosta de fazer tanto o uso de asfalto, bastante asfalto, quanto de velocidade, aí você consegue ter uma amplitude maior sem perder aquela marcha leve a hora que você pega a pirambeira e quer um pouco mais de conforto. Vamos lá, o
Leonardo Victor 3096. Eu tenho coroa tripla da KSW e fico na dúvida de trocar por coroa dupla ou única. Meu uso é simples, ir para trabalho e volto para casa. E de vez em quando uso misto cidade e rua com buraco. Fortaleza aqui. Talvez coroa dupla seja melhor e estão colocando a única à força. Então assim, Leonardo, pra saber dentro da sua realidade, só testando, cara. Só testando mesmo, né? E aí dá pra você de repente pegar uma bike emprestada, usar aí uma semana, talvez de um amigo conhecido, pra entender. A dupla vai ser muito mais próximo do que você usa atualmente, ok? Já a única você vai ter algumas vantagens, né, que é a questão de simplicidade de troca e tudo mais que o pessoal já falou aqui, só que você acaba perdendo um pouco de velocidade final ou um pouco de marcha leve, e aí vai depender muito do seu preparo físico e tudo mais. Vamos lá, continuando aqui, o @lemonbass já é inscrito aí no nosso canal há 4 anos, agradeço aí a todos os inscritos de longa data. Então ele fala assim, de 10 mil quilômetros, coloco 2 mil quilômetros de asfalto, somente dias de chuva, o resto é estradão. Não abro mão da coroa única, né? 1.12 no Deore, versátil, trocas de marcha e se cuidar bem, dura muito. Rodei no ano 13 mil quilômetros com o grupo, valeu a pena e troquei cassete, coroa e corrente e bora para mais 13 mil de boa, né? Então, como eu falo, cada um aí com a sua realidade, para ele, pô, legal, 13 mil quilômetros, né? Claro, aqui uma coroa dupla e vamos lá, ele rodou 13 mil e trocou aqui cassete, a coroa e a corrente, trocou a relação completa aí, né? Com uma coroa dupla, isso aqui daria para rodar bem mais, acredito eu. Aí vamos lá, respondendo agora o @Márcio Donizete 2856. Uso o alívio 2.9 e me atende a todo o terreno, subida e reta também. Bacana. E, pô, todo mundo que usa o 2.9, aqui embaixo teve mais alguém que falou do 2.9, 2.10. Galera, esses grupos 2.9, 2.10 são excelentes, né? São grupos que atendem a grande maioria das pessoas, né? E não tem muita dificuldade de usar eles. Outro aqui, ó, 2.10 já é excelente. O David aí fez um comentário, né? Também inscrito aí no canal há 5 anos, valeu. O @Rodrigues8418, única na mountain bike, dupla na road. E hoje é o que a grande maioria da galera usa, né? Única na mountain bike e dupla na road. E aí eu pergunto, pô, por que dupla na road, né? Pô, porque anda no asfalto? Porque tem uma amplitude maior? Por que será, né? E aí eu quero entender exatamente esse porquê que dupla na road é melhor e na mountain bike a única é melhor. Mas e a galera que usa mountain bike no asfalto, né? Que é onde eu bato sempre nessa tecla. Pô, mas o cara tá fazendo o uso errado, viu? Dentro da realidade dele, talvez é o que ele mais curte, é o que ele mais gosta, é o que mais atende ele, né? Então, por que a única na mountain bike se o cara vai andar no asfalto, né? Então, essas as lebres que eu levanto aqui, né, galera? Vamos lá, o @Raimundo Pereira 8179. Quem pode usar grupo de 12 ou 13 tá ótimo, mas para usar um grupo menor vai faltar marchas, né? Então ele fala aqui a respeito desses grupos 1.8, 1.9 que a Shimano tá lançando, né? Aí vamos lá, o @Gilberto 200563, né? Ele comentou, já que ele mencionou, peçam descontos em bikes de coroa única, faltam a coroa, trocador e câmbio dianteiro, vem menos peça, a bike tem que ser mais barata, como diz o Luli, se tá caro não compra. Enfim, galera, essa questão aí da bike eu acredito que é uma zoeira, e só que assim, é uma zoeira com fundo de verdade, as bikes reduziram peças e os preços continuaram igual ou até aumentaram, né? E aí o lojista, né? Peça um desconto, viu? O lojista não tem nada a ver com isso. O cara da loja, ele só repassa o que vem dos fornecedores. Inclusive hoje, quem ganha dinheiro aí realmente são as grandes empresas, né? São os fornecedores. As lojas estão lutando a cada dia para sobreviver. É só você, vamos lá. Pô, o lojista tá ganhando dinheiro pra caramba, viu? Olha o carro que o cara anda. Olha a casa que o cara tem. Você vai ver que a grande maioria dos lojistas estão matando cachorro a grito, os caras estão sobrevivendo no mercado, né? E é um mercado que a internet a cada dia mais vem pressionando de um lado com preços baixos e os fornecedores cada dia mais pressionando do outro com subindo os preços, né? E essa galera que trabalha nas lojas, os donos de pequenas empresas, estão sempre ali no meio se matando para sobreviver, né? E realmente, pô, é uma coisa que a cada dia a gente vê mais isso acontecendo e a gente vê lojas que eram aí com 30, 40
anos, grandes lojas, né, mas lojas físicas, fechando as portas, né? Então isso é uma realidade que está acontecendo no mercado. Isso não só no mercado da bike, em vários mercados a gente vê isso acontecendo. Porém, quando você chega e pressiona o lojista, muitas vezes você ganha um desconto, mas está matando o cara ali também, né? Ele está vendendo só para empatar ou para levantar uma grana para pagar o boleto aquele dia. @amarelo FFF3615 respondeu no comentário do Gilberto aí. Tá zoando, né? Aí o Gilberto, tô não, vou às lojas de bike fazer pesquisa e falo isso aos vendedores. Eles não acham graça. Faço o mesmo em concessionária de automóvel. Na indústria automobilística não é nenhuma novidade vender carros capados. E aí, Gilberto, é que nem eu falei, viu? A loja, a concessionária, os caras não tem o que fazer. O lojista tem uma força muito pequena. E aí você tem que fazer esses comentários, esses questionamentos e enviar isso aí para as próprias marcas, entende? A loja só tá lutando todo dia para sobreviver. Pô, mas a loja vai comprar o quê? Quem manda no mercado são as grandes marcas. O lojista, ele só tá ali, como eu falo, volto a falar, tá ali sobrevivendo. E aí vamos falar de indústria automobilística. Você pega uma concessionária aí que vende um carro de, 150 mil. Cara, pra concessionária, pra quem tá vendendo ali, a margem é muito pequena, né? Sobra ali no final de um carro de 150 mil, sobra ali 5 mil, né? Quem sobe hoje o preço, o grande culpado desse preço alto, primeiro, é a sobretaxa, né? Então hoje a gente tem, um imposto de importação absurdo, né? Muito caro, que aí entra governo, né? E também a questão da própria indústria automobilística, né? Então, se eu coloquei um Corolla a 200 mil, o pessoal tá pagando, por que eu vou vender ele a 150? Né? Então vai muito disso aí. E, infelizmente o mercado é assim. E aí, quando eu falo essa questão aí, vamos pro mundo da bike, hoje você pega os lojistas, perdem muita venda. Uma loja aí que fatura 100 mil reais. Esse cara, ele tá faturando 100 mil reais, mas se ele tivesse um preço competitivo, ele faturaria 500 mil. E você acha que ele não quer faturar 500 mil? Você acha que ele tá vendendo mais caro simplesmente pelo fato, não, tá bom? Não. Se o cara conseguisse, ele venderia, porque ele quer vender mais. Só que ele não vende mais barato, não é porque ele não quer. Você acha que o lojista não olha os preços que tá sendo comercializado na internet, ou os preços que tá ali no AliExpress, ou os preços que tá no Paraguai, viu? O lojista é o primeiro a olhar, porque isso impacta diretamente no faturamento dele, né? O cara tá ali o tempo todo brigando com margem, tentando baixar o preço, deixar o preço mais baixo possível para tentar vender mais. Mas ele não baixa mais, não é porque ele não quer, ou porque o cara quer ganhar pra caramba, tá? Não, galera. É porque não tem como mesmo. Mas por que na internet vende mais barato? Viu? Os caras faturam 3 milhões, 4 milhões por mês. E aí o cara ganha ali R$1 por produto, e só que em 4 milhões faz sentido o volume. Mas numa loja física, nem que o cara venda de graça, né? Que o cara venda metade do preço, ele não vai faturar 4 milhões. Né? Não tem como ganhar no volume dentro de uma loja física, né? O cara de um grande varejo online tá vendendo a nível Brasil. Enfim, é mais uma questão, uma visão minha que tô dentro de uma loja também passando para vocês, né? Se desse para vender mais barato, garanto para vocês que seriam vendidos. Só continuando o comentário aqui, isso vem ocorrendo na indústria automobilística desde sempre. Não sei se você é do tempo antigo, carro básico, que não vinha com retrovisor ao lado direito. O Fusca era assim, um retrovisor a menos representa economia na produção de milhares de unidades. Em alguns modelos atuais, os carros estão saindo com a alça, sem a alça do PQP, né, aquela alcinha, que ajuda idosos e pessoas com limitações ou estrupiadas a entrar e sair do carro. Na indústria ciclística, isso é representado pela coroa, câmbio dianteiro e trocador. Menos peças para montar, menos custo para produzir, peça o seu desconto. E tenha muito, muito cuidado ao comprar um carro novo. Lembrei agora do Step, pneu de bicicleta, aquele bem fininho e de aro menor que a roda original. Ele tá falando daqueles stepzinho fininho que vem no carro, né? Alguns carros. Imagine-se colocando uma daquelas na estrada de noite e ser obrigado a dirigir na chuva com aquela coisa. Realmente, né, é uma parte que eu não concordo. O que eu discordo aí do Gilberto é essa questão do chegar na loja e pedir desconto, viu? A loja é aquele velho ditado, né? Os lojistas é o último a falar e o primeiro a apanhar. Né? É o primeiro que sofre a consequência ali na ponta, a hora que o cliente chega estressado, e é o último a falar porque a indústria tá pouco se lixando para os donos de loja, dão pouquíssima importância para o que os lojistas falam. Essa bike tá cara, velho.
não compra. É basicamente isso. Uma loja dentro do faturamento de uma marca, né? Vamos pegar aí qualquer marca de bike, sei lá, Caloi, Ogi, Sense. Uma loja representa menos de 1%. Então, se o lojista falar, pô, isso aqui tá acontecendo e tal, o cara fala, cansei de ver isso acontecer. Não compra. Compra de outra marca, né? É isso que o lojista recebe. É diferente, por exemplo, do mercado, né? Se a gente vai em mercado, por exemplo, grandes mercados, grandes redes, algumas marcas pagam pra estar ali naquele showroom, pra aparecer numa prateleira, né? A marca tem que pagar, a marca tem que dar bônus. Na loja de bike isso não acontece. Pelo contrário, as marcas falam assim, se você quiser ganhar mais relevância, coloca a nossa marca aí no seu painel, coloca aí Sense, coloca aí Ogi, coloca aí Caloi no painel, viu? E aí a loja coloca a marca, faz uma divulgação para essas empresas e dentro da cabeça dessas empresas, a empresa está ajudando a loja com a marca deles. Então assim, a loja hoje, uma loja de bike, um varejo de bike, representa muito pouco para a marca. Assim como o mercado brasileiro representa muito pouco para as grandes marcas, tipo Shimano, SRAM. Essas empresas nunca fazem nada pensando no mercado brasileiro, porque o nosso mercado não representa quase nada do faturamento global dessas empresas. Então assim, o lojista volto a falar, é o último a falar e o primeiro a apanhar. Vamos lá, continuando. @3x316. Ele comentou assim, ando 90% em asfalto, só tenho mountain bike. Eu entendo a razão do crescimento do uso da coroa única, mas eu só considero que realmente seja bom uma 1.12, pois a 1.9 e 1.10 é bem chatinho no final de uma ladeira você subir uma marcha e ela ficar pesada demais. Se a 1.9 já é ruim, imagina um 8. Então assim, a 1.12, galera, é outra história, é legal, dá pra usar, não é que não dê pra usar, é que dentro da relação, no meu uso, eu curto mais a coroa dupla, né? E aí vai conforme cada pessoa. E aí, o @Cícero Donizete de Andrade 4899 comentou aqui no comentário do 3x, ele comenta assim, tenho duas bikes, uma MTB 1.12 e uma Urbana 1.10. Na Urbana, dependendo da subida, eu sinto que falta marcha. Coroa única é boa na questão de peso e manutenção, mas para performance deixa a desejar. Então assim, aqui a gente tá lendo os comentários, alguns a gente vai responder, outros não, até porque senão esse vídeo fica muito longo. O @Fernando Soares da Costa 366 respondeu, usei um grupo Deore XT 210, cassete 1136 e coroa 2438 e hoje uso o SLX e XT 112, cassete 1051, coroa 34. Só fazer os cálculos, nos dois grupos a marcha mais leve e a mais pesada é praticamente a mesma coisa, por isso considero vantagem 112. O único detalhe aqui do Fernando, né, que hoje esse grupo 210 ele não vem mais com cassete 1136, ele vem com 1142, né? Então os grupos atuais você teve um aumento aqui do cassete, e aí é onde realmente tá legal, mas aí cada pessoa tem um entendimento. Fibrax 9715, não entendi qual o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é trocar ideia, né? O propósito desse vídeo é levantar o questionamento, porque se a gente aceita tudo que é imposto pra gente, né? Se a gente nunca parar e repensar, será que tudo que é apresentado como novidade é realmente legal? E aí eu não tô falando que não é legal, mas o simples fato de você parar e analisar é muito interessante. Esse vídeo serve mais pra isso, mais pra gente conversar, entender a realidade de cada um e cada um falar o que pensa, beleza? O @G-H5W, já é inscrito aí há 3 anos no canal, muito obrigado. Colocou assim, eu gosto da coroa única se for câmbio top, SLX ou Deore com COG 10, mas abaixo disso, acho que o 2.9 é melhor. Bacana. @Julimar Brito 3373. Acho que não, porque um pé de vela de 3 coroas é mais barato que um pé de vela de coroa única. E ainda um cassete de 7 velocidades 1428 é mais barato que um cassete 1142, por exemplo. Realmente, o pé de vela e o cassete de 7, um pé de vela triplo é mais barato. E aí talvez dentro que o Gilberto falou ali, né? Pede desconto. Mas viu, se a gente for ver, os preços são bem mais baratos. Os preços com uma coroa tripla, por exemplo, né? Um pé de vela single, um Deore, por exemplo, ele compra o pé de vela, coroa tripla, o movimento central, o câmbio dianteiro e ainda a alavanca, basicamente, né? @TheMadsable comentou. Uso coroa dupla, kit fechado Deore 211 5.100. Uso este pela sensação de pedal, pois na minha vivência, quando estou na coroa 26, minha fadiga some, pedal delicinha. Já com a coroa 36, fadigo mais rápido e velocidade no estradão. Isso que ele falou é o que eu disse lá embaixo. Eu não curto mais a coroa dupla simplesmente pela questão de performance, e sim pela questão de performance aliada com conforto, né? Então é isso aí, coroa 26, pedal delicinha. Então você coloca ali na vovozinha que a gente fala, né? Você fica de boa, tal, quer ter um pouco de fôlego, né?
né? Já quando você só tem uma 36 na bike, você bota ali na 50, pô, você vai continuar fazendo força igual. Essa é a minha opinião. @eder.borges. Gosto da coroa dupla por me dar mais velocidade final. Pego muito estradão e asfalto. A coroa single não me atenderia no ganho de velocidade final. A dupla já consigo ter um equilíbrio entre final e reduzida. Até em relação ao Eder, se você usar uma coroa single, uma 38, pô, você vai ter um final pra caramba também. Só que aí a leve acaba ficando bem mais pesada também. Então eu sou da opinião dele, né, da coroa dupla, porque eu tenho leve e tenho pesada. @Edgar de Ávila 7285. Olá, tenho outra opção de câmbio, é da Sunrace, vem com câmbio 9, 10 e 11. Pode ser usado com coroa dupla e esse câmbio já vem com trava. Já testei de 9 e gostei, vou comprar de 11 velocidades. Realmente, pessoal, tem várias marcas crescendo, a Sunrace é um exemplo disso, entrega um custo de benefício bem bacana. Eu, pessoalmente, dentre essas marcas novas, a que eu mais gosto é a Microshift. Já testei Sunrace, já testei várias, mas a Microshift é a que mais se assemelha hoje com a Shimano, SRAM, falando em relação à qualidade de troca e a questão de escalonamento e tudo mais. @ValmonVieira5123. É inscrito aí já no canal há um ano, né, publicamente. Atualmente utilizo Gravel, coroa dupla, 2438 de 8 velocidades. 100% do que pedalo é asfalto por conta do pneu. Mas entrando na polêmica, não acredito que os fabricantes irão empurrar esse sistema goela abaixo. Até porque ainda existe várias formas de se montar, seja única, dupla ou 3 coroas na bike. E também a possibilidade de ter 8, 9, 10, 11 ou 12 velocidades. Isso vai muito do estilo, gosto e terrenos do qual se utiliza a bike. Essa decisão de alguns fabricantes em bikes mais top de manter a coroa única é mais por conta do peso. Bicicleta sempre mais leve para quem busca performance. Até em relação a esse comentário do Valmont, o meu levantamento aí é as bicicletas que são dos fabricantes e não as montadas, né? Porque realmente, se a gente for montar, você consegue optar por vários grupos. E aí eu não falo nem da Shimano, propriamente dito, que é a principal fabricante de peças. Eu me refiro mais às montadoras, às empresas que fabricam as bikes, Specialized, Yoji, Cannondale, Caloi, Sense, todas essas marcas, que é onde elas acabam montando somente coroa única desde a bike de entrada ali com um 9, por exemplo. E aí, pra quem monta a bike, legal, você consegue. Só que aí volta ao ponto que eu frisei lá atrás. Nem todo mundo tem conhecimento para montar ou tempo para estudar isso e montar uma bike com melhor custo-benefício. @LucianoMagno66. Eu comprei uma Rock Evo por 3.500 com Deore 210. Pô, bacana. E fiz o upgrade na suspensão. Pneus, aros, canotes, cilingue e guidão. Total de 2.300 de peça. A bike ficou com 12,4 kg. Consigo subir qualquer morro e velocidade final. Excelente. Não perco para nenhum amigo com bike mais cara de 1.12. Show. Aí, ó. Uma Rock Evo com Deore 210. Ele fez um upgrade aí de alguns itens. E a bike ficou leve. Coroa dupla, 12.400, uma mountain bike. Pô, bacana. Pra uma bike de alumínio ainda, né? Legal pra caramba e acredito que é uma opção excelente. Aí o @Ricardo Martins, _DS3GQ, comentou: a Audax tem a DX200 com grupo Deore 210. Tem uma boa bike, excelente. Essas bikes que vêm com 210, galera, tá cada dia mais escasso no mercado e é uma baita de uma opção. O @José Chong, nenhuma. Prefiro a tripla. Coroa única é a maior, principalmente para quem mora no DF, Distrito Federal. Aqui é tudo plano. As pessoas esquecem que o Brasil tem várias formas de relevo. Exemplo, cidade extrema de Minas Gerais e Brasília, Distrito Federal. Isso é moda, sem contar que escolhem pelo preço. A single é melhor porque é mais cara. Não deixa de ser uma verdade. E aí eu discordo dessa questão das pessoas que pensam assim. A single é melhor porque é mais cara, viu? Nem sempre a bike mais cara vai ser a melhor pro seu tipo de uso. Talvez uma bike de 30 mil é muito pior pro seu tipo de uso do que uma de 3. E aí vai de você analisar o seu uso que você faz e entender melhor a questão de qualidade. E o José falou também, prefiro a single, economizo 259,36 gramas de peso. E aqui eu senti uma pontinha de sarcasmo, né? Como dialogar com quem fala isso? Né? Então assim, realmente, essa questão do peso, até teve algumas pessoas que citaram peso, quando a gente fala em performance, um cara que já tá num nível de aperfeiçoamento legal, pô, 200 gramas, 300 gramas, faz sentido. Pô, o cara já tá com 3% de gordura corporal, já tá ali no talo, pô, beleza, 200 gramas. Mas aí, a gente olha pra algumas pessoas falando dessa questão de peso, e o cara tem, tipo eu, assim, tem 103 quilos e o peso ideal dele é 70. Pô, não faz sentido, cara.
Você tá carregando 30, 40 quilos a mais do que seu peso em banha, né? E tá brigando por 600 gramas na bike. Não faz sentido. Vai lá, toma uma vergonha na cara, faz uma dieta, contrata um nutricionista, emagrece aí 20 quilos, que você vai tirar quase 2 bikes de dentro de você. Então, realmente, essa questão do peso em alta performance. O cara já tá com 4% de gordura corporal. O cara já tá pô, legal. Mas, pô, você tá aí com 30, 40% de gordura corporal. Não faz sentido. Não faz sentido 200 gramas a menos. E aí o Kleber Torre 715 falou, grande economia de peso. Toma um copo d'água a menos e faz economia de peso sem gastar nada. O Rafa falou, dá uma C antes do pedal que já baixa esse peso. Rafa, de graça. E aí, o José ali, realmente foi um sarcasmo dele, né? Até porque ele já falou aqui embaixo que preferia a tripla. Isso é a realidade. @Ederson Zonta comentou, já usei sistema de 1, 2 e 3 coroas. O mais equilibrado, sem dúvida, é o de 2 coroas, que atende muito bem a grande maioria dos ciclistas. Coroa única tem como vantagens a simplicidade e, consequentemente, menos peças para dar manutenção. E o fato de não ter um câmbio dianteiro para travar na hora H pode ser um fator determinante para um competidor. Já para um iniciante, pode ser interessante pela facilidade em aprender a lidar com as marchas, que é algo que bastante iniciante reclama, falando em coroa dupla. Já o sistema de 3 coroas acho ultrapassado e não faz mais sentido, visto que na prática, devido ao cruzamento de corrente, não há mais do que 14 marchas utilizáveis, considerando o melhor dos mundos. E aí eu concordo muito com o Ederson Zonta aqui, e realmente é algo bem bacana. Aí vamos lá, mais um comentário, e eu acredito que esse é o último comentário. Tem vários comentários aqui ainda, tem bastante coisa, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Terminando aqui com o comentário do Alex Ricardo dos Santos, 2146, já inscrito publicamente há 6 anos aí no canal. Ele colocou assim, ó: eu tô doido para me desfazer da minha mountain bike, mas não consigo vender. Aqui em Curitiba, Piraquara ou Pinhais, num pedal de 50 km, no máximo vai ser 15 de terra, e é meio broxante. Aqui nem existe trilha, as que tem vão ser trilhas urbanas. Eu diria que uns 80%, infelizmente, da minha mountain bike vai queimar pneu no asfalto e os outros 20% vão ser na terra. Atualmente uso 2.9, porém já tive o grupo Deore 1.12 para esse meu tipo de uso, eu prefiro 2 coroas. E aí é o que eu falo que acontece hoje com muitas pessoas a nível Brasil, que usam a mountain bike onde poderia estar usando uma gravel. Por exemplo, esse 20% de terra, a gravel vai suprir tranquilamente e você vai ter uma experiência muito melhor no asfalto, esses 80% de asfalto que você roda. Eu sempre brigo com isso, né? Brigo no modo de falar, força da expressão, mas eu falo, a maioria das pessoas que usam mountain bike, talvez uns 50%, 70% das pessoas que rodam de mountain bike hoje, deveria estar rodando com gravel. Não que deveria, mas a gravel entregaria uma experiência muito melhor, ok? Pessoal, é isso aí. No vídeo de hoje, a gente já, ficou longo pra caramba, mas eu queria responder o máximo de pessoas possível. Lembrando que quem comentar aqui embaixo desse vídeo, no próximo vídeo a gente vai responder a galera daqui, ou seja, na medida do possível, porque são muitos comentários e talvez a gente não consiga responder todos. E aqui eu vou terminar lendo os comentários de todo mundo aqui, sem responder propriamente dito, até porque, como eu falei, não tem tempo, mas eu prometi que eu iria ler os comentários de todo mundo. É isso aí, pessoal. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.